Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Engenharia CIA. Sou Michele Camargo e no vídeo de hoje eu trago um trecho de uma das nossas aulas do nosso curso de pós-graduação em Engenharia de Movimentação de Fluidos e Equipamentos Industriais. Tudo começou, na parte mecânica dos fluidos, lá com a experiência das duas placas. O que é a experiência das duas placas? A experiência de Newton, que depois vai culminar na lei de Newton da viscosidade. O Newton estudando, né, essa parada aqui, ele botou duas placas, uma placa inferior parada e uma placa superior com movimento. Então, na placa inferior, a velocidade do fluido vai ser zero, porque a placa está parada, está fixa. Na placa superior, que está sendo mexida, está movendo-se, a velocidade do fluido vai ser a velocidade da placa. Então, o que vai acontecer? Pensando, né, eu coloquei a placa, ela está paradinha aqui, e aí, pensando num elemento de fluido na forma quadrada aqui, o que vai acontecer? Apliquei uma força, ao aplicar essa força, a placa começa a se mover. Como eu tenho a outra placa aqui fixa, o elemento que eu considerei que era quadrado vira um losango, e à medida que vai passando, ele vai virando um losango cada vez mais inclinadão. Então, esse é o princípio, né? Por isso falei do princípio da aderência antes, porque o produto que entra aqui, em contato com a placa de cima, vai aderir e vai caminhar junto. Consequentemente, você vai ter, né, dessa experiência aqui, se percebe que você vai ter um gradiente de velocidades aqui. Então, enquanto a velocidade aqui é zero, a velocidade aqui é a velocidade da placa, então você vai ter uma deformação, ou como alguém comentou ali, um cisalhamento, né, do escoamento por conta aqui desses fenômenos aqui do princípio da aderência. Só fazendo um aditivo, né, aqui, nem sempre o princípio da aderência ele está presente. Na maioria das aplicações industriais, sim. Mas em sistemas de vácuo, quando eu entro em escoamento molecular, que a gente vai ver lá quando a gente for estudar a parte de bombas de vácuo, aí o princípio da aderência passa a não ser mais observado, porque eu começo a ter literalmente molécula ali, molécula lá, né, começa a ficar cada vez mais rarefeito ali o sistema, consequentemente, né, o princípio da aderência passa a não ser mais observado. Mas quando eu tenho escoamento de líquidos, principalmente gases e tal, industrial, sem ser, né, num sistema de vácuo, aí sim, né, o princípio da aderência ele está ali presente o tempo todo. Bom, continuando a experiência das duas placas, né, o movimento ele não acontece de maneira rígida, e sim por deslizamento relativo entre as camadas adjacentes. Então, se a gente fosse imaginar, né, você tem lá a, 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 a placa inferior com velocidade zero, a placa um pouquinho acima com a velocidade um pouquinho maior do que zero, a outra um pouquinho maior do que a anterior, e assim por diante, né? Você vai aumentando essa velocidade até a velocidade máxima da última placa, né, que seria a placa do experimento, pensando na experiência das duas placas. Então, isso seria a consequência, né? Vou ter vários. A gente percebe isso principalmente em escoamento laminar, né? Que aí a gente vê, por exemplo, em siderurgia, né? Quando está passando o aço lá, aí nas bordas você vê formando, né? Uma espécie você vê, né? Um formatinho ali, né? Eu esqueci, me fugiu a palavra aqui. E com isso dá para a gente visualizar essa questão aqui. Bom, um ponto interessante da experiência das duas placas é que depois de um tempo você aplica uma força, que nem está aqui, ó. Apliquei uma força constante. Qual que é o impacto de eu aplicar uma força constante em qualquer sistema? O que acontece com o meu sistema quando eu aplico uma força constante? Gera movimento. Gera movimento. Mas além de gerar o movimento, então eu estou aplicando a força cada vez mais. O que acontece com o comportamento do meu sistema? Então, eu estou empurrando aqui o meu mouse aqui. Comecei a empurrar, comecei a aplicar uma força. O que vai acontecer com esse mouse aqui, em termos de velocidade? Se eu estou aplicando uma força.
que acontece com ele? Ele vai ficar bonitinho assim, igual eu tô passando aqui, bem lentinho? Ou eu vou ter um outro comportamento? Vai ter um esmagamento, né? Não, mas vamos dizer que ele é rígido o suficiente, a força que eu estou aplicando não vai alterar fisicamente o meu mouse aqui. Mas eu estou aplicando a força. Estou empurrando aqui. Com a força constante. Força variável também vale, mas só para a gente, né, não complicar muito. Força constante. O que vai acontecer? Ele acelera. Vai acelerar. Acelerar significa o quê? Que a velocidade é cada vez mais alta. Da onde que eu vejo isso? Ó, segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Significa o quê? Toda vez que eu tenho aplicado uma força numa massa, eu tenho uma aceleração. E o que é aceleração? É a taxa de variação da velocidade. Significa que eu vou estar cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar. Se eu estiver freando é um tipo de aceleração negativa, né? Que eu estou diminuindo a velocidade, né? Então, a taxa de variação da velocidade é negativa nesse caso, porque eu estou diminuindo a velocidade. Só que o que acontece com a experiência das duas placas? Depois de um determinado tempo, a velocidade começa a ficar constante. Ela fica constante. Então, se fosse pegar aqui no exemplo, ó, velocidade máxima. Se a velocidade máxima, significa que a velocidade ela está constante, ela não está aumentando mais aqui. Aí vem a pergunta que não quer calar. Ué, se força é igual a massa vezes aceleração, então significa que se eu estou aplicando uma força na minha placa, essa placa vai ficar cada vez mais rápida pela própria lei de Newton lá, princípio da lei de Newton, a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Mas, depois de um determinado tempo, eu percebo que a minha placa superior está numa velocidade constante. Então, nós temos uma inconsistência aqui. Como é que essa velocidade fica constante se eu estou aplicando uma força? Significa que a lei de Newton ela, né, não é verdadeira para líquidos? Seria isso? Será? É o atrito, né, professor? Então, aí a explicação vai ser justamente relacionada com a viscosidade, ou o atrito viscoso, né, como o Édipo colocou. Então, daqui que surge, né, os conceitos relacionados à viscosidade, surge, né, a própria lei de Newton da viscosidade, né, a partir desse desenvolvimento. Essas são as principais consequências. Então, a lei de Newton ela é verdadeira. Tirando quando você entra na mecânica quântica, que aí lá na mecânica quântica, né, as coisas são diferentes, aí a física newtoniana já não corresponde mais, digamos assim, né, a várias situações. Então, mas fora isso, não é o nosso contexto industrial aqui, a lei de Newton ela funciona. Então, para que isso aconteça, para que a velocidade seja constante, significa que a somatória de forças é igual a zero. Eu estou na estática. Para isso acontecer, se eu tenho uma força aplicada de um lado, eu tenho que ter uma força sendo aplicada do outro. E essa força é justamente a força viscosa, a força de atrito, poderíamos dizer assim, o atrito do próprio fluido com ele mesmo, entre as camadas de fluido que eu tenho, né? Então, eu tenho aqui, né, mostrando aqui a diferença, o que acontece, né, como a velocidade embaixo está mais baixa que a velocidade em cima, né, então você tende a deslocar, deformar o quadradinho inicial, né, vai virando losango. E qual que é a definição de fluido, né? Fluido, ele é um meio contínuo que não resiste a tensões de cisalhamento estático. Então, isso é uma das definições. Então, digamos que eu tenho aqui minha plaquetinha, vamos dizer que ela fosse um fluido, né? Eu venho que se eu aplico aqui uma força nela, ela vai se deformar, por menor que seja a força, né? O fluido ele não tem essa característica de resistência a tensões de cisalhamento. E que se deforma continuamente quando submetido a uma força tangencial. Então, o fluido, por menor que seja, ele vai se deformar. Uma das definições, né, de fluido é justamente que o fluido é um tipo, né, de substância que ele se deforma continuamente quando sujeito a uma força tangencial. Eu estou falando a frase inteira, que é somando essas duas coisas. Bom, e voltando aqui falando um pouquinho ainda da experiência das duas placas,
A força necessária para manter essa placa em movimento, ela depende da área da placa, ela depende da velocidade relativa entre as placas, entre as várias camadas, e ela depende da distância entre essas placas. Então, o que o Newton percebeu? Que a força depende da área, proporcional à área, ela é proporcional à velocidade, é proporcional a essa espessura, no caso aqui, ao inverso, né, sendo mais exato, ao inverso da espessura. E aí, o que acontece? A força ela fica sendo proporcional à área, que multiplica, né, a velocidade dividido pela espessura do filme de líquido. E se eu passar a área para o outro lado, vira a tensão. Daí que vem, né, o jeitão da lei de Newton da viscosidade. Então, esse U dividido por E representa essa variação de velocidade por unidade de distância percorrida. Então, se eu for pegar aqui, né, essa imagem aqui do diagrama de velocidades, que a gente vê no livro do Franco Brunetti, né, você percebe essa questão da velocidade constante, a força sendo aplicada, né, constante também, e você tem esse diferencial aqui, ou esse perfil de velocidade, ou diagrama de velocidades, como alguns autores eles colocam, né? Então, academicamente, o que a gente tem? Que a tensão de cisalhamento ela é proporcional a du dy. O que é du dy? U é a velocidade da placa, aqui pensando na placa horizontal, é a velocidade da placa na horizontal, e y é a direção perpendicular à placa. Então, o que acontece? Quando du dy significa que é a variação infinitesimal. Então, quando a gente usa o Dzinho, infinitesimal. Ao invés quando a gente usa delta, significa que é uma variação. Quando eu uso D, é a variação infinitesimal, ou seja, é um pedacinho muito pequenininho, lá da nível para a gente usar. Depois a gente aplica uma integral e vira a fórmula que a gente conhece. Então, a tensão de cisalhamento, ela é igual a uma propriedade du dy. Ou seja, o que significa du dy? Voltando aqui, nesse exemplo, o y, né, a perpendicular, o du seria o quê? O quanto que essa velocidade varia. Então, pegar aqui, essa seta aqui em relação a essa, o quanto que essa velocidade variou quando eu sair dessa seta para essa seta. Então, ou seja, eu caminho na vertical e a velocidade está variando no sentido horizontal. Então, o du dy na equação significa isso, o quanto que essa velocidade varia na horizontal quando eu caminho na vertical. Então, o que acontece? Se aí existe uma aproximação, o perfil de velocidades ele é sempre assim, tende a ser parabólico. Né? Tem algum caso que a gente vai ver lá que não é parabólico. Quando essa espessura ela é muito fininha, acaba que a tensão de cisalhamento ela vai ser aproximadamente essa propriedade, a velocidade da placa, a velocidade máxima da placa, e a espessura da placa. Quando eu faço isso, eu estou considerando que o perfil de velocidades é como se fosse linear. Ao invés de ser parabólico, ele seria linear. Quando eu faço isso, eu caio nessa fórmula aqui. Tem um exercício que eu faço, que eu até resolvi lá na playlist lá no YouTube, que a gente mostra exatamente a diferença resolvendo por integral, resolvendo com essa aproximação. Dá uma diferença de acho que 1%, sei lá, uma coisa assim. Que para alguns tipos de análise, 1% seria um erro bastante pequeno. Então, depende da análise, daria para ser analisado dessa forma. Daria para aproximar, né, dessa forma. A interpretação física da equação, né? A tensão de cisalhamento não depende da tensão acumulada, e sim da taxa de deformação que acontece, ou da rapidez com que as camadas se deslizam umas sobre as outras. Essa é a interpretação dessa equação aqui. E essa equação é chamada de equação da lei de Newton da viscosidade. Justamente essa equação aqui. E essa equação
ela rege toda a mecânica dos fluidos. Então, ou seja, a gente vai ver na sequência, né, a gente já até deu uma pinceladinha, os fluidos que obedecem a essa equação são chamados de fluidos newtonianos. E existem alguns fluidos que têm um comportamento diferente. E aí esses fluidos são chamados de fluidos não newtonianos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você tiver interesse, né, na pós-graduação, Engenharia de Movimentação de Fluidos e Equipamentos Industriais, você pode consultar os detalhes na página engenhariaecia.com/pós ou entrar em contato com a gente via WhatsApp, beleza? Um abraço e até a próxima oportunidade.